santo templo do Senhor e saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, convido a todos a ficarem de pé para que nós possamos mais uma vez estar orando ao Senhor, para que Ele possa abrir os olhos do nosso entendimento com relação à palavra que será ministrada essa noite. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador, Senhor Deus dos céus, da terra, de tudo que existe, Deus. Deus de graça, Deus de amor, Deus de maravilha, Deus de excelência. Deus que nos faz e nos torna inabaláveis, conforme a Tua palavra, conforme o Teu agir, conforme os Teus planos. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale através de mim, meu Deus, nesta noite. Me usa, Deus, para ser instrumento Teu aqui, neste local, Pai. Abençoa a todas as pessoas que estão aqui conosco, meu Deus. Tanto as que estão aqui no templo, como as que estão em casa nos assistindo. Pai, nos abençoa. É o que eu te peço. No nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para agora e todo sempre. Amém. Amém, meus amados? Podem se assentar, por favor. Meus irmãos, estamos com mais um tema abençoado por Deus, que nos faz refletir acerca da nossa caminhada, da nossa trajetória, do nosso comportamento, do nosso andar com o Senhor. E esse mês de junho estamos com o tema, né? Frutifique e viva um novo tempo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11, que vai nos dizer o seguinte: portanto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhe dar-lhes esperança e futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde deportei, diz o Senhor. Amém, meus amados? Essa passagem aqui da Bíblia, essa leitura que acabamos de fazer, ela faz parte de uma carta escrita pelo profeta Jeremias, que foi enviada ali aos líderes de Jerusalém, que eram remanescentes e estavam exilados ali na Babilônia. E as pessoas ao qual essa carta foi destinada foi para os sacerdotes, profeta, todo o povo que foi levado ali cativo por Nabucodonosor. E essa carta, ela tinha um propósito determinado. Ela tinha um propósito de orientar, ela tinha um propósito principalmente de consolar e de trazer esperança para aquelas pessoas que ali se encontravam naquele momento. E esse povo exilado ele foi chamado por Deus para ser um povo santo, com um comportamento ético adequado aos padrões de Deus naquele período, o que não é diferente nos dias de hoje. E essa carta, quando o profeta Jeremias escreve, ele escreve ali amando de Deus. E esse era o momento, quando Jeremias escreve essa carta, aquelas pessoas, aquele remanescente ali de Judá e de Jerusalém, que se encontrava ali na Babilônia,
era um momento de muita dor. Por quê? Porque esse povo ao qual estava remanescente na Babilônia, eles estavam ali recaídos sobre o juízo do Senhor. E esse juízo, quando veio para esse povo, trazido ali pelo rei Nabucodonosor, o Senhor, conforme acabamos de ler, o Senhor deixou bem claro que aquele processo ali a qual o povo estava passando fazia parte dos planos de Deus. Era algo planejado e preparado pelo Senhor. E esse processo, esse exílio, ele trouxe muita dor. Por quê? Junto com essa dor, ela veio a destruição, ela veio a perda, ela veio a desolação. Muitos, inclusive, quando foram ali profetizados pelo profeta Jeremias e por outros profetas enviados por Deus, não acreditaram. Acreditaram que Jeremias estava louco, que aquelas profecias ali ditas por Jeremias era mentirosa. Na verdade, talvez fosse até para desqualificar o rei da época. Mas a profecia de Jeremias, ela veio a se cumprir. E nós sabemos bem que todo profeta, naquela época levantado por Deus, uma das certezas de que tinha de que Deus falava pelo profeta era o cumprimento da sua profecia. Convido os irmãos a estarem aí, a ler comigo a carta de Jeremias 29, só que não o versículo 11, mas o 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. E quando Jeremias escreve essa carta e envia para que todo o povo soubesse do agir e de como Deus estava para com aquele povo, Jeremias, ele, antes de se cumprir a profecia de Jeremias, Jeremias já vinha exortando o povo há cerca de 23 anos. Jeremias já trabalhava o coração e a mente das pessoas que, infelizmente, não davam ouvido à sua voz. Abram aí também as suas Bíblias, no livro de Jeremias, versículo 25, a partir do 2. A partir do versículo 2. Nós vamos ver aqui o que é que Jeremias anunciava ao povo para que esse momento de cativeiro ele não viesse como juízo aquele povo. E Jeremias 25, a partir do versículo 2 diz: o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano do rei Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvido. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, mais uma vez, dia após dia, vocês não ouviram. E nem lhe deram atenção quando disseram: converta-te, cada um o seu caminho mau e as suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Com essa passagem aqui, nós vamos ver que antes de acontecer qualquer situação para o povo de Deus, Deus vem e nos avisa e nos ensina
e nos exorta. Mas muitas das vezes vamos estar como esse povo aqui que estava. Apesar de nós sabermos que essas pessoas eram pessoas escolhidas pelo próprio Senhor, a andar em santidade, a ser um povo separado, esse povo pecou contra Deus. Pecou contra Deus a tal ponto do Senhor escolher um homem que Deus o tornou esse homem muito poderoso. E o poder que o Senhor deu a esse homem, ele viria a usar contra o próprio povo de Deus. Em Jeremias 29:10, vai nos dizer quanto tempo se passaria esse período de cativeiro. Jeremias 29:10 vai nos dizer o seguinte, 70 anos até o Senhor visitar o seu povo e cumprir a sua palavra. E só dessa forma o povo retornaria ao seu lugar. Além do povo ser um povo que não ouvia e não dava crédito à voz do profeta enviado por Deus, ainda tinha os falsos profetas, que dizia que Jeremias estava ali contra o rei, que aquele homem não era de Deus, e que aquelas profecias anunciadas pelaquele profeta não era de Deus. A tal ponto, lá nas escrituras sagradas, no próprio livro de Jeremias 38:5, vai dizer que Jeremias, ao contrariar esses líderes, ele foi jogado numa cisterna. Porque simplesmente essas pessoas, elas não queriam dar crédito ou ouvido àquilo que Deus queria passar para o povo. Então as pessoas, ao invés de, como estava escrito nas escrituras, que a palavra de Jeremias vinha para que o povo olhasse para si, convertesse dos seus maus caminhos, parasse de fazer aquilo que não agradava ao Senhor, o povo fez justamente ao contrário. Mas as escrituras também nos alertam que tudo em nossa vida faz parte do grande plano de Deus. E é necessário, até o momento de cativeiro em nossas vidas, ele é necessário. Sabe por quê? Porque é nesse momento que, conforme acabamos de ler, vai ser a forma de nós nos já chegarmos a Deus de uma forma que, quando estava tudo bem, que quando nós não dávamos ouvidos, vem acontecer em nossas vidas. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, ele bem sabe sobre os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. E os pensamentos de Deus, muitas das vezes diferente de nós, é pensamento de paz, é pensamento de prosperidade, e é pensamento de que haverá um futuro melhor para todos nós. E é muito forte quando Deus, ele declara bem explicitamente: bem sei os planos que tenho a vosso respeito. E isso nos faz parar, pelo menos me faz, a cada vez que eu lembro que Deus, ele é conosco, Deus, ele é comigo. Às vezes nós precisamos retroceder de algumas atitudes que nós tomamos. Precisamos analisar a nossa caminhada com Deus. E às vezes nesse nosso parar, muitos não entendem. E muitos acham que a nossa parada é porque talvez a gente tenha desistido de Deus. Mas nós observamos que Deus, ele está a todo momento conosco. E o cativeiro, ele faz parte do plano de Deus para nossas vidas. O cativeiro ali na Babilônia foi a forma que Deus achou de tratar o povo escolhido dele. O povo naquele momento, eu tenho certeza que não estava entendendo nada. Antes, Jeremias vinha cuidando do povo, exortando o povo, falando ao povo durante 23 anos. Gente, não é 23 dias, são 23 anos aquele profeta anunciando a
vontade de Deus para aquelas pessoas que Deus tinha designado para ser exemplo de Deus aqui na terra. Mas aquelas pessoas estavam fora dos padrões de Deus. E por estar fora dos padrões de Deus, Deus diz: não, eu preciso fazer com que esse povo volte a me adorar. Eu preciso fazer com que esse povo volte para mim. Eu preciso fazer com que esse povo me enxergue que só há um único Deus. E os meus planos, eles serão cumpridos de qualquer forma, quer o povo ou nós gostemos ou não. Ele vai executar. E o que me chama muita atenção é quando Deus diz os meus pensamentos. Ou seja, nós não conseguimos alcançar a mente de Deus. E muitas das vezes nós vamos colocar paradigmas, nós vamos colocar dogmas, nós vamos colocar registros, vestígios, informações aonde não existe. Muitas das vezes, quando as pessoas nos olham como servo de Deus, só está vendo uma parte nossa. Participei de uma pregação e lá o pregador ele disse: olhe, muitas das vezes as pessoas nos vê do jeito que eu quero ser vista, mas quando eu me viro e você quem realmente eu sou, essa pessoa aí, às vezes Deus não essa pessoa aí, muitas das pessoas que estão comigo não me conhecem, porque eu posso ser uma pessoa na frente de alguns e posso ser uma outra pessoa completamente diferente nas costas ou por detrás de alguém. Então, somente Deus nos conhece íntima e profundamente. Mas infelizmente as pessoas ainda tentam nos rotular. E isso é muito perigoso. Porque a palavra está dizendo de Deus aqui que Ele tem planos para cada um de nós. E engraçado é que Ele diz que os planos dele não é plano de guerra, é plano de paz, é plano de esperança, é plano de prosperidade. Por quê? Porque é nesse momento de cativeiro que o Senhor vai dizer em sua palavra: olhe, nesse momento de cativeiro não pare não. Nesse momento de cativeiro, continue a seguir, continue a plantar, que você tenha filhos, que os filhos dos seus filhos tenham filhos. Olhem, criem jardim, façam jardins, multipliquem-se. E aí a gente entende, depois de meditar, buscar a Deus de verdade, a gente entende por quê. Deus diz: não pare. Em meio às lutas você não pare. Por quê? Porque eu vou enviar pessoas para ser atalaia na sua vida. Eu vou enviar pessoas que vai falar com você aquilo que eu quero que ela fale para você entender que você não está só. Porque em muitos dos nossos momentos nós nos achamos solitários. Às vezes estamos rodeados de multidão de pessoas. Mas infelizmente as pessoas estão muito preocupadas com os seus afazeres, com o seu dia a dia. E às vezes acaba deixando de lado o outro. Mas Deus, Ele é muito claro. E a sapiência, ou seja, a sabedoria de Deus é tão grande que Ele cuida de nós. Olha o louvor que foi cantado aqui. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, tu que te faz chorar. E muitas das vezes esse cativeiro, ele nos deixa desolado. Porque as pessoas, diferente dos pensamentos de Deus, tentam paralisar aquilo que Deus planejou para nossas vidas. Só que Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de promessa. Ele não nos abandona. E o período de silêncio de Deus, ou o período de cativeiro de Deus em nossas vidas, tenha certeza que é para crescimento e maturidade. Ninguém cresce
se não tiver o seu período de cativeiro. A palavra do Senhor em Mateus 11 vai dizer que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é aquela maré vazante, ou aquele rio, ou aquele lago tranquilo, muito pelo contrário. Vai estar lá, como está descrito nos evangelhos, que o barco muitas vezes nos dá a falsa impressão de que vai afundar. Mas esse afundar do barco, ele não vai acontecer. Porque o Senhor é bem claro quando Ele nos diz: é preciso estar em mim. Muitas das vezes escutamos a maioria das pessoas dizer: maldito o homem em que confia no homem. Mas seguindo a sequência dessa leitura, o Senhor vai dizer que bendito é aquele que confia no Senhor. Por quê? Porque ele será inabalável, ele será inatingível. Por quê? Porque o Senhor, Ele está conosco em todo momento. Ele não nos abandona. E a palavra de Deus, eu convido aos irmãos a abrirem aí as suas Bíblias em Salmo 125, 1. Cento e 25, 1 vai dizer o seguinte. Todos acharam? Vai nos dizer o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Os montes de Sião, eles permanecem para sempre. Mas para chegarmos a sermos como os montes de Sião, inabalável, é necessário o preparo. E é justamente esse preparo, ele vai ser um processo e uma caminhada que vai nos fazer irmos ao cativeiro. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio aqui à terra em forma humana, mesmo sendo Deus em forma humana, Ele foi levado para ser tentado. E poderia ser evitado esse processo na vida de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele é 100% Deus e 100% homem aqui na terra. O Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Filho amado do Senhor, Ele não foi poupado. Para nos ensinar e para nos preparar, que nós também não vamos ser poupados. E quem jogou o próprio Jeremias na cisterna, não foi os de fora, foram os de dentro. Aqueles que se achavam atingidos por Jeremias. Mas a intenção de Jeremias não era agredir nem afetar ninguém, tampouco prejudicar. A intenção de Jeremias era chamar o povo para o seu prumo, era colocar o povo no seu eixo. Mas muitos não entenderam e infelizmente transformou até o propósito de Jeremias também doloroso, porque Jeremias, apesar de ser um profeta de Deus enviado, Jeremias também teve um momento dele de cativeiro. A vida de Jeremias também corria risco, mas Jeremias nos ensina que ele não parou. Ele seguiu, ele avançou. Ele fez o que a Escritura mandou: é avance, multiplique, plante jardins, tenham filhos, case-se. Jeremias não parou e ele continuou a tal ponto que Deus acabou o honrando, do mesmo jeito que Deus vai honrar a cada um daquele que se coloca na posição de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa: muitas das vezes nós nos acovardamos. É uma pena. Muitas das vezes nós nos acovardamos e não entendemos o agir de Deus. E muitas das vezes nós nos calamos. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que para tudo existe um conforto e existe um consolo.
Lá no livro de Eclesiastes, vai dizer 3, que existe tempo para todas as coisas. Vai ter tempo de nascer, mas também vai ter tempo de morrer. Vai ter tempo de sorrir, mas também vai ter tempo de chorar. Vai ter tempo de prantear, vai ter tempo de plantar, vai ter tempo de colher. Vai ter tempo para todas as coisas conforme é a vontade de Deus. E a história de Jeremias, nessa carta escrita para um povo que estava sofrendo e chorando, naquele momento ali, Deus estava dizendo a ele: olha, antes de tudo isso acontecer, vocês foram chamados a atenção. Eu fiz questão de que o meu profeta levasse um bom período ali, exortando a vocês se converterem dos seus maus caminhos, a vocês me buscarem de todo o coração, a vocês se arrependerem da vida pecaminosa que vocês tinham, mas infelizmente vocês não ouviram. E para isso eu tive que executar um juízo. E para executar esse juízo, Deus preparou um homem chamado, um rei chamado Nabucodonosor. Vamos lá? Abram suas Bíblias aí, por favor, em Jeremias 25:8. Jeremias 25:8. Que diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Deus usou Nabucodonosor para fazer juízo com aquele povo que se achavam que eram inabaláveis. Porque muitas das vezes nós temos a falsa impressão de que somos inabaláveis. Nós só seremos inabaláveis quando nós estivermos verdadeiramente na presença de Deus e cumprindo tudo aquilo que Ele planejou para que nós possamos fazer. E também Nabucodonosor, apesar de ter sido escolhido para cumprir o propósito de Deus, ele foi usado como homem aqui na terra para fazer se cumprir a vontade de Deus já dita lá por Jeremias. E Nabucodonosor, ele executa a vontade de Deus de forma única, da forma que Deus tinha preparado. Só que após esse período todo que se passou de exílio de 70 anos e muito mais, também acontece algo na vida desse homem que Deus tinha escolhido para levar juízo para o seu povo, porque Deus estava outorgando ali a Nabucodonosor que executasse juízo em nome dele, como a própria palavra diz, o meu servo Nabucodonosor. Mas só que vai chegar um momento na vida de Nabucodonosor que Nabucodonosor também se perde. Abram suas Bíblias aí em Daniel, por favor, 3, capítulo 3, versículo 4. Nabucodonosor, ele conquista tudo que um homem aqui na terra, como homem não, como um rei aqui na terra, poderia receber. Nabucodonosor era o homem mais poderoso na face da terra, pois Nabucodonosor, a Babilônia foi o primeiro império mundial. E quem tinha constituído esse império foi esse homem chamado Nabucodonosor. E esse homem, ele alcança um patamar que vira a cabeça dele. E vai dizer o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. E a ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia.
Depois convocou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, juízes, todos ali naquela terra. Ergueu a estátua que ficou diante de pé dele. Vamos agora para o versículo 4, que diz o seguinte: então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes foi dada. Ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, das flautas dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha de chama. O rei Nabucodonosor, ele tinha crescido a tal ponto que ele mesmo resolve levantar honras e glória a ele mesmo. E esse período na vida de Nabucodonosor lhe custou também um preço de cativeiro. Ele que levou muitos cativos, ele também sofreu a penalidade do cativeiro. E nós vamos ver em Daniel 4, 28, o que foi que aconteceu com esse homem, cheio do poder ao qual Deus tinha outorgado a ele. Ele tinha se perdido em meio a esse poder dado a ele por Deus. Que diz o seguinte, Daniel, capítulo 4, a partir do 28, que diz o seguinte: tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia. E ele, eu imagino, né, tipo Davi, enquanto Davi estava olhando Batseba, o rei Nabucodonosor, no terraço do seu palácio, conseguia visualizar toda ali a Babilônia, toda a extensão do seu poder, tudo aquilo que ele achava que tinha conseguido com as forças das suas próprias mãos, mas não sabia ele que por detrás dele existia um Deus todo-poderoso. E diz o seguinte: acaso não é esta a grande Babilônia, que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz e disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá como animais selvagens. Comerá capim com os bois, passará 7 tempos, até que admita que o Senhor domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Do mesmo jeito que o povo foi levado cativo para aprender a andar e fazer a vontade de Deus, não foi diferente com o rei Nabucodonosor. Ele também foi levado a cativo, só que ele foi tirado da presença dos homens. Deus não o achou digno de deixar ele no cativeiro com o homem, mas ele foi para o cativeiro viver como um animal selvagem. Mas só que também a Bíblia relata que no versículo 34 vai nos dizer o seguinte, 4:34, Daniel 4:34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre.
houve também conversão na vida daquele homem que tinha sido preparado por Deus. Porque às vezes, na nossa caminhada, nós acabamos nos perdendo. E essa perdição, ela pode acontecer de várias formas. Às vezes ela vem através do poder. Às vezes ela vem através de querer comandar e ditar regras para a vida do outro. Às vezes ela vem querendo ser o próprio Deus aqui na terra, como foi o caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele já começava a se achar rei aqui na terra e a se exaltar. Primeiro vem em forma de uma estátua. Ele tinha tido um sonho, ele não entendeu aquele sonho, chamou os sábios, profetas, todo mundo para vir dizer a ele o que significava aquele sonho. Não conseguiu. Quem conseguiu, um único, a desmistificar, dizer com detalhes de riquezas o que significava aquilo, foi também o profeta Daniel, que disse a ele que sobre a vida dele Deus tinha executado o juízo e o que ia acontecer. E segue-se conforme os planos de Deus, porque Nabucodonosor, ele fez, apesar de Daniel falar acerca de tudo do que estava para acontecer, ele fez uma estátua, conforme nós lemos aqui. Ele exigia que as pessoas o adorassem, que as pessoas o idolatrassem, porque ele achava que a glória de tudo aquilo era dele, mas não sabendo ele que tudo fazia parte dos planos de Deus. E meus irmãos, na minha vida, na sua vida, não vai fazer diferença. Teve um período da minha vida que eu me acovardei, sim. E outra coisa também, independente do tempo de servidão do Senhor, se prepare, porque o cativeiro de Deus, ele vai chegar na sua vida. Vai ter momentos que você não vai querer enfrentar as batalhas. Humanamente falando, você não vai querer enfrentar as batalhas. Ou muitas vezes, quando nós resolvemos enfrentar a batalha, tomando ela na força do nosso braço, é de uma forma errada. Mas até nisso aí, Deus é muito misericordioso conosco, porque Ele sempre vai usar os vasos dEle. Ele também vai usar a palavra dEle, que é o maior bem que a gente possui. É buscar a resposta aqui na palavra. E espere, porque Ele também vai trazer pessoas para vir até você. Ele vai fazer com que você venha enxergar, porque é necessário o período de cativeiro. E o que nos deve deixar mais alegres é que muitos não estão entendendo o agir de Deus na sua vida, porque estão olhando com os olhos simplesmente humanos. Gente, a nossa essência, ela é declinada para o mal. Está lá. Depois do pecado, a vida do ser humano, ela não foi mais a mesma. Apesar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter derramado ali o seu sangue na cruz do Calvário para nos aceitar. Aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como o seu único suficiente Salvador, já não é mais chamado de criatura, mas de filho de Deus. Mas existe um processo, e esse processo é necessário nas nossas vidas. Independente do tipo de servidão de casa do Senhor, o seu cativeiro, ele vai chegar. E só quem vai saber o momento do seu cativeiro passar é Deus. Não é homem, não existe ninguém. As pessoas podem até conjecturar, achar, como nós achamos muitas coisas. Nós insistimos em querer achar muitas coisas, mas o único que sabe realmente o que vai acontecer nas nossas vidas é Deus. Não é à toa que Ele diz, bendito aquele que confia em mim, em mim. Sua confiança não tem que estar em ninguém, é em mim. Porque quem vai trazer o refrigério para a sua vida na hora de angústia sou eu. Aquele que vai fazer com que você venha prosperar também sou eu. Aquele que vai fazer você seguir, você parar, é Ele, não há outro. E quando nós entendemos que a nossa vida, ela é pautada no Senhor Jesus Cristo, você começa a enxergar de uma outra forma. Você começa a ver uma vida de uma outra forma, vai ver do mesmo jeito que Nabucodonosor viu. Porque aquele homem que se achava único e exclusivo, quando ele passa pelo período de cativeiro ali como um animal, e não é qualquer animal, como um animal selvagem,
Existe um período na vida dele que ele vai ter um momento de lucidez. E Deus declara que daria esse momento de lucidez para ele. Quando você tiver esse momento de lucidez e realmente declarar que o poder está em mim, aí sim, aí o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Nós precisamos aprender que a nossa fraqueza é o meio de Deus nos fazer forte. E é nesse momento que as pessoas não vão entender o agir de Deus, porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Enquanto nós vamos ver com um olhar humano, simplesmente humano, Deus está dizendo, oh, não está entendendo nada. Porque aquele dali para mim é um vaso. Aí a gente consegue entender porque Paulo, quando foi convertido de Saulo, de Tarso para Paulo, muitas pessoas não entendiam que havia chegado o momento de Deus na vida de Paulo. E as pessoas tinham medo. Por quê? Porque não acreditavam nele. Por mais que ele tivesse dito que tinha visto Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, que a vida dele tinha tomado um novo rumo, que ele tinha achado a verdade, as pessoas não acreditavam. As pessoas achavam que ele estava mentindo, que na verdade ele estava ali, na verdade, tentando uma estratégia para acabar com a vida daquelas pessoas que outrora ele tinha matado muitos em nome daquela fé que ele acreditava. O farisaísmo. Mas quando Deus chega na vida de uma pessoa, não tem ninguém. Aí não teve o rei Nabucodonosor, que tinha sido escolhido para ser servo de Deus. Imagine os outros. Então, o que Deus fez aqui, na vida de Jeremias, na vida do povo lá, dos judeus, de Judá e de Jerusalém, Ele também faz conosco nos dias atuais, não é diferente. E o nosso tema, ele nos provoca. Por que eu vou usar esse termo provoca? Aqui é a linguagem do direito. Por quê? Porque muitas das vezes, para acontecer alguma coisa na sua vida, se for no direito, se você for numa defensoria pública, no Ministério Público, em qualquer outro órgão, conselho tutelar, eles estão lá, ó, só aguardando você e provocá-lo para eles tomarem uma iniciativa. A mesma coisa Deus está fazendo conosco. Deus está nos provocando através do cativeiro dele, para que nós possamos alcançar o que Ele quer, conforme está escrito aqui, ó, no nosso tema: frutifique e viva um novo tempo. Esse frutificar, eu vou trazer pelo menos nessa vertente de hoje, é você frutificar em meio ao seu cativeiro. Porque você frutificar quando está tudo bem é muito bom. Imagine, está tudo bem, um salário maravilhoso, uma família maravilhosa, os filhos dando gosto, é maravilhoso. Agora Deus está nos pedindo para frutificar aqui, ó, no tempo de cativeiro. E Ele vai dizer, ó, não pare. Vamos lá no livro de Jeremias, para finalizar. A partir do versículo 4. E o tema, ele cai como uma luva. Porque olha o que é que diz assim. Olha o que é que diz assim. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha quem deportou. Foi Deus, usando quem? Nabucodonosor. Construam casas e habitem nela. Plantem jardim e comam de seus frutos. Casem-se e deem filhos e filhas. Escolha mulheres para casar-se com seus filhos e lhes darem netos. Para que também tenham os filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade do seu cativeiro. E até a gente entender isso aí, sabe o que a gente quer fazer? Fugir. Fugir igual rato. Quando chega aquele momento que você é impactado, que você sofre uma grande decepção que você não esperava, aí você diz, poxa, ou eu parto para a guerra, mas é uma guerra sem Deus, ou eu caio fora igual um rato.
E muitas das vezes nós entendemos as coisas de Deus de forma errada. Aqui Deus está dizendo, ó, frutifique, você precisa ficar. E não é para diminuir não, é para aumentar. Quem garante sou eu. Quando Deus garante, Ele garante. Mas é necessário o cativeiro. Porque é nesse cativeiro que a gente vai crescer. É no cativeiro que a gente vai se multiplicar. É nesse cativeiro que a gente vai ter maturidade. Nós não vamos ter maturidade se nós não passarmos por esse processo tão doloroso. Não adianta, você não vai poder ajudá-lo. Imagine você que nunca foi casado, nunca passou por uma dor no casamento, nunca não sabe como são as labutas de um casamento, de uma vida a dois em família. Como é que eu vou poder dar um testemunho para alguém se eu não sei? Então nós precisamos ser experimentados na fé. Só sendo experimentados na fé é que nós vamos ter sabedoria. Agora Deus também nos diz uma coisa: buscai a paz com todos. Cada um vai pagar pelaquilo que faz. A palavra é bem clara quando ela diz que a salvação, ela é individual. Eu não posso ganhar o mundo inteiro e perder a minha vida. Do mesmo jeito, eu não posso estar só preocupada comigo e deixar o mundo aí. Não é isso, porque o Senhor foi bem claro, dizendo: existe uma obrigação para conosco. Nós precisamos pregar o evangelho para toda criatura, para que aquele que crê na palavra do Senhor Jesus Cristo seja salvo. Mas Deus também diz: ame o próximo como você ama a ti mesmo. Então, quando nós aprendemos que o amor de Deus, ele está acima de tudo, e que eu preciso entender qual é o meu papel aí, aonde Deus me colocou, eu vou ter uma outra visão. E uma visão muito mais ampliada e melhorada. Quando eu venho desse cativeiro e eu obtenho maturidade, eu já não vou estar tão preocupada com aquilo que as pessoas acham. Porque as pessoas, elas acham que têm o direito de dizer a você o que acha. Não tenham cuidado de falar com você. Mas aí Deus está dizendo, olha, e é bom que não tenha cuidado mesmo. Sabe por quê? Porque é só assim eu vou te levar para o cativeiro. Nós não podemos ficar abobalhados, achando que simplesmente somos crentes e que tudo vai acontecer num passe de mágica, porque não vai. Para as coisas acontecerem na nossa vida, vai ser no cativeiro e tomando o reino de Deus à força. Porque aí nós vamos ter a expertise, nós vamos ter a sabedoria de lidar com qualquer situação. E você aí já não vai estar tão preocupado com você. Você já vai estar conectado com Deus e você vai buscá-lo. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui, ó: vocês me acharão, vocês vão orar, vocês vão me buscar e eu vou me deixar achar. Ó que maravilha, eu vou me deixar, é como se ele tivesse escondido. E a gente, tá onde, pai? Ó pai, tá onde, pai? E ele lá escondido. Mas vai ter uma hora que o coração dele viu que a gente está procurando ele de uma forma como ninguém nunca procurou. Você não está procurando guerra com ninguém, você não está procurando prejudicar ninguém, você está procurando Deus dentro de você, para que ele se manifeste na sua vida. Aí ele, o que é que ele faz? Ele aí vai se aparecer. Ele vai se aparecer para nós. Ele vai fazer com que a nossa vida, a nossa história, ela tenha um outro rumo. A gente já não vai ser mais acovardado, porque às vezes a gente se acovarda em respeito ao outro. Mas às vezes as pessoas não entendem. Às vezes as pessoas não entendem. E aí as pessoas julgam, qualificam. Mas Deus, ele é muito maravilhoso e ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós. Ele é muito claro. Ele sabe os pensamentos. Sabe por quê? Porque ele que conhece cada coração. É ele que sabe. E ele nos chama nessa noite, né, a frutificar. Frutifique, vou ler o tema aqui. Frutifique e viva o novo tempo. Então, o nosso tempo que estamos vivendo, eu não sei todos, mas alguns estão em cativeiro. Mas é para frutificar. Deus, ele está em todos os lugares da nossa vida e isso é maravilhoso. Porque aí a gente consegue ver a grandeza e o esplendor de Deus. Ele diz, ó, como um monte de Sião, vocês se tornarão inabaláveis. Ó, crede em mim, crede na minha palavra. Porque aonde eu estou, aonde estará o vosso coração, eu estarei lá contigo. Só assim, Deus vai continuar trabalhando
e realizando a vontade dele. Eu achei aqui o versículo que eu queria passar para vocês, que está lá no livro de Jeremias. É a última passagem, a gente finda. E está lá em 17:7. Jeremias, capítulo 17. Deixa eu achar aqui. Que vai dizer o seguinte: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que se estendem as suas raízes para o ribeiro. E quando chegar o dia de calor ou os dias difíceis, estarão sempre verdes, inabaláveis. Mas essa qualidade de vida aqui nós só vamos ter se nós entendermos o chamado de Deus para a nossa vida. Nós só vamos, ser essa pessoa aqui, como uma árvore, quando o Senhor for parte plena e única da nossa vida. Quando nós realmente tivermos Ele como confiança, única confiança, só Ele. Nos versículos acima vai falar: maldito o homem que confia no homem. Mas a gente não tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar preocupado em confiar exclusivamente em Deus. Porque na hora do choro, na hora da angústia, é Ele que socorre a gente. Amém? Gostaria de agradecer a rica oportunidade que foi me dada nessa noite. Oremos. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Não, né? Amém. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Pai amado, Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu favor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, em nossas vidas. Senhor, continue a nos ensinar. Continue a nos ensinar a andar conforme a Tua vontade, Deus. Que o nosso desejo seja ter um relacionamento íntimo contigo. Que o nosso desejo seja cada vez mais a chegar ao Senhor, para que o Senhor deixe ser achado por nós. Meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu quero até agradecer, Deus, aos cativeiros que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Porque, Senhor, é através desse cativeiro que o Senhor tem nos ensinado a andar na Tua presença. Deus, muito obrigado. E, Pai, que a gente sempre recorra ao Senhor, através das Escrituras Sagradas. E, Senhor, eu também quero agradecer quando o Senhor coloca pessoas abençoadas em nossas vidas para nos nortear. Senhor, muito obrigado. E perdoa as nossas falhas. Perdoe, Deus. Nos ensine, Senhor. Nos ensine a andar conforme o Senhor quer que nós venhamos andar. Nos ensine. Até mesmo nos ensine a termos paz e a passar a paz para o outro, Deus. Ó, Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome para agora e todo sempre. E nos ajude, Senhor, a frutificar em um novo tempo, Pai. Em nome de Cristo Jesus, para agora e todo sempre. Amém.